No entanto, tem que observar o mundo real mais uma vez. Nós temos que voltar e entender que essa representação, nós temos outras tecnologias que estão aí, que podem ser e devem ser muito bem aproveitadas, ideias, inteligências humanas que já pensaram, já discutiram, já quebraram a cabeça para chegar a certas conclusões, né? Então, vamos considerar o RC725, né? A identidade standard da Ethereum, da blockchain Ethereum, que é uma forma. A blockchain em geral, né, ela não tem um mecanismo de ID, de identificação. A Ethereum criou uma especificação, a RC725, que é um conjunto, vamos dizer assim, robusto. Não é 100%, mas ele se junta com outras práticas e se torna cada vez mais robusto. Então, existe uma prática aqui chamada, que todo mundo conhece, mas é o KYC, que, no fundo, conheça o seu consumidor, né? Um índice KYC, termo em inglês, que conheça o seu consumidor. E aqui ele avalia os feeds de dados, né, do mercado, onde comprou, quantas vezes houve reputação, e ele garante o quê? Que qualquer consumidor classificado vai ter um parâmetro de tempestividade, ou seja, qualquer coisa que ele reivindique, ele tem um tempo determinado de validade. Ora, eu posso ser bom pagador durante 10 anos. No 11º ano, eu dei calote, não paguei mais ninguém, etc. Então, minha reputação muda. Ela não pode permanecer, né? Então, esse é um exemplo. Normalmente, um consumidor ou um avatar, ele é multifacetado. Ou seja, se eu olhar o perfil de um avatar, e aqui, por exemplo, ele define assim, olha, uma pessoa é engenheiro, trabalha numa grande empresa, porém, ao mesmo tempo, ele é pai de uma criança numa escola. Ou seja, o pai da criança na escola tem um perfil e o profissional tem outro perfil, dentro do mesmo mundo, com posturas diferentes, com perfis diferentes comportamentais. Como profissional, um perfil comportamental. Como pai, como educador, né, chefe de família, outro comportamento. Então, todas essas nuances têm que ser compreendidas. Isto é avaliado pelo KYC também, tá? Que, por sua vez, passa a entrar, né, como solução de design para o RC725. Por outro lado, eu tenho o terceiro, né, que seria o controle da privacidade. Ou seja, se não houver um controle da privacidade pelo controlador, pelo organismo que gera a reputação KYC, eu tenho um problema. Vamos imaginar que no mundo real, e hoje já acontece isso, que a gente define no metaverso que para eu poder colocar um token, né, criar a minha própria criptomoeda ou criar um token dentro da minha empresa no metaverso e participar de um ICO, ou seja, oferta de moeda, eu preciso ter um perfil qualificado, preciso estar bem de reputação. No entanto, um usuário mal intencionado pode criar a sua própria reputação, fazer um fake disso. Então, aqui existe um problema complexo de ética e moral, difícil de ser contornado. Por quê? Porque aqui houve uma identidade, um perfil, uma reputação forjada, adulterada, para ganhar vantagem e poder superar um requerimento necessário para poder fazer determinadas coisas, tá? É a tua carteira, né, do adolescente. Você lembra para as baladas que você ia, Thelma? Então, aqui mostrando como é que isso pode acontecer no mundo metaverso, já previsto, já discutido no caminho. Estou absorvendo essas novidades que você está trazendo para a gente, porque nesses exemplos me veio. Hoje o Serasa é um autenticador de uma reputação para quem está fazendo financiamento, parcelando compras, buscando crédito. E
é uma forma, né, de autenticar se aquele usuário tem reputação para tal atividade. Então, pensando que nós, avatares, estaremos no mundo virtual, mas fazendo operações reais, faz sentido. Olha, Mas no mundo de entretenimento, de jogos, eu fico pensando, não é uma toma. burocracia? Ansiedade mata, minha querida. Ai, tá bom. Vamos chegar lá, minha querida, né? Então, antes de chegar nisso que você quer, que estamos chegando lá, nós vamos falar do DID, né? Designação de identidade digital. Como é que eu posso manter a estar super identificado com todas essas bases de dados e etc., e ainda assim manter a minha identidade preservada, né? Então, existem mecanismos. Então, vamos fazer aqui um paralelo entre o mundo digital, metaverso, e nós vamos chegar nos oracles. Para matar a sua curiosidade, nós vamos chegar nos oracles. Vou falar já já sobre oracles, tá certo? Que são os serasas da vida, ok? Então, vamos entender como é que isso funciona. Mas, primeiro, eu tenho aqui a minha identidade, meu ID único, e eu tenho meu DID sobre o meu ID. Então, nós vamos chegar... O que é o DID? DID é designação de identidade digital, tá? E ele é um apelido, como se fosse um apelido que eu me dou para poder agir anonimamente. Eu vou ter um vínculo com meu ID, mas estou operando anonimamente. Vamos entender isso, porque no mundo digital, hoje, no mundo real, eu tenho, como eu penso assim, ó, eu tenho dados meus em N locais, na área de saúde, na área financeira, toda a minha parte de alimentação, tudo que eu compro, nas minhas viagens, toda a parte de viagem, eu tenho em várias áreas, mas vamos pensar assim, cada área tem base de dados que falam onde eu, cidadão João Pérez, estou lá inserido. E eu posso estar em vários locais do mundo, né? Em vários locais do mundo, não importa. Para o país que eu viajei, a partir que eu cheguei lá, entrei com meu passaporte, já faço parte da base de dados daquele país. Né? Aluguei um hotel, aluguei um carro, estou cadastrado naquele país, eu já existo lá. É a mesma coisa no metaverso, não estamos fazendo nada diferente. A única coisa é que, para o João não ser o ID, número tal, 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 aqui, um número enorme de identificação mundial, não seria mais um CPF de identificação nacional, é um número de identificação global. Então, tem que pensar nessa estrutura. Nós estamos falando, estamos indo, né, para 7 trilhões de pessoas, né? Então, o negócio é absurdo, né? Trilhões ou bilhões? Agora não sei, não lembro mais. Deu branco agora. Bilhões. Bilhões, então eu exagerei, né? Cresceu demais. 7 Não, bilhões. mas como nós multiplicando os nossos avatares, que eu vou Ah, ser, sim, conseguir ser. A gente humano, a gente tem vida limitada, né? Então, com o avatar, eu posso ser tudo que eu quero ser. é verdade. O Avatar ele pode, daqui a pouco, incorporar a nossa personalidade e ter vida contínua no mundo digital. Mas vamos em frente. Então, aqui, o importante é que eu tenho estruturas já previstas, tá? Para que eu possa conviver com todas essas bases de dados do mundo real, elas vão existir, de certa maneira, no mundo digital. E o que é o DID? O que é o DID? Na verdade, eu tenho sempre assim, o meu DID, o avatar é do João, do João. Criei meu DID para me representar. Ele está ligado a um smart token. Ele é um código digital, ele é um token. E aí eu vou usar para me identificar sempre, né, dizendo assim, o João tem tal coisa, o João é tal coisa, né? O João é como aquilo, igual, equivalente àquilo. Então,
eu sempre vou adicionar no meu DID a uma relação, né, quem e a com a. Então, é sempre essa, né, é sempre essas visões. Tem, é e com. Isto aí me dá uma estrutura de dizer assim, vou associar o meu DID com aquilo que eu tenho. Ah, eu tenho roupas compradas aqui e ali, eu tenho terreno que eu comprei ali, eu tenho propriedade, eu tenho direitos autorais sobre uma obra, uma obra que eu vendi, né, que está aí para venda, né, na verdade, um NFT meu, sou proprietário. Ah, o João é isso, o João é aquilo, tal. Ou o João, ele se associa com, ou faz isso, com aquilo, então sempre vai estar ligado a o que o Didi do João, avatar, ligado a um metaverso Smart Token. Sempre vou estar ligado com alguma coisa. Um Smart Token ligado com outro. Meu Smart Token de identificação Didi com o meu Smart Token de relacionamento da operação que eu estiver fazendo. É assim que funciona dentro de uma blockchain, cadeias de bloco. Eu tenho um bloco que se replica com a minha identidade, e outro bloco que é com quem ele se liga com a operação que eu estou fazendo. Então, essa estrutura, para que isso funcione, eu tenho que ter um processo de autenticação e de autorização para que eu possa fazer isso. E eu não estou aqui, né, não vamos, como eu disse, inventar roda de novo. Tudo que está aí, as tecnologias que estão aí, elas estão se baseadas naquilo que o mundo já vem consolidando, né? Então, tanto a estrutura de perfil pessoal, quanto a estrutura de DID, ou seja, do nosso pseudônimo dentro do processo, tá? Pseudônimo digital, ele precisa de autenticação e autorização de uso. Então, nós já temos para fazer isto, protocolos consolidados, como X509, que trata do nossa SSL, criptografia da comunicação, né, ponto a ponto, né? Nós temos o protocolo, o AUT 2.0, o protocolo OIDC, que é o OpenID Connect, tá? Ou seja, com base nessas três estruturas, que já estão aí bastante consolidadas, usadas, com padrões já conhecidos no mercado, a gente consegue criar, desde o perfil, o DID, e fazer o processo de autenticação e de autorização. Mas, para isso, a gente precisa ainda entender como é que isto funciona, tá? Como eu trabalho com blockchain, eu tenho várias estruturas, tá, que estão interligadas. Usando o protocolo, né, OpenID Connect, eu consigo criar o meu MAV, que é o Metaverso Avatar, né, identificado no OpenID. Eu levo o código do blockchain para cá, dentro do protocolo, e consigo fazer a minha identificação unívoca. Isto que é importante a gente entender aqui. Tá? No entanto, ao me identificar, só isso não é suficiente. Aí eu cheguei naquela ansiedade da minha amiga Thelma. Né? São as terceiras partes, né? Os oráculos, o Oracle, que seria a validação por intermediários de valor. Ou seja, a gente sabe que, teoricamente, os adeptos à blockchain dizem isso aí não precisa, isso é bobagem, não precisa disso, mas não é verdade. Como nós estamos levando para o metaverso muita coisa do mundo real, casos práticos, e vamos ter potencializado os problemas que nós temos no mundo real, com a exploração hacker, com tudo aquilo que pode acontecer, então nós vamos ter garantia de validação. Então, um exemplo aqui de um validador, né? Eu estou mostrando 3 validadores, validador 1, validador 2 e validador 3. Então, vamos entender por que eu preciso de 3 validadores. Validador nada mais é do que um website com mecanismos todos, né, independentes, né, descentralizados, e que permitam que
aqui a estrutura receba dados, valide esses dados e confirme e crie aí as bases de dados de reputação e etc. Então, imagine o seguinte, qual é a credibilidade de um feed de dados fora da cadeia do blockchain, né? Quando a gente pode pensar numa coisa assim, né? Então, como é que eu sei que uma informação, um feed de dados é confiável? Por exemplo, eu defino num smart contract, tá? Um contrato inteligente, que só vou desbloquear um determinado recurso financeiro depois de 3 dias, se houver um incêndio na loja Miss Stort, no mundo real. Eu tenho sempre uma correlação entre mundo real e mundo virtual. Então, eu tenho um contrato, um smart contract, que é, no fundo, vai ser uma NFT, ele é um documento único que está lá, é um token não fungível, único, que traz informações que pode ser usado em determinada circunstância. Para poder usar, ou comercializar, ou fazer o que for, ou fazer valer, eu vou ter que fazer o quê? Eu tenho lá uma cláusula. Se houver um incêndio na loja tal, no mundo real, então eu transfiro o valor daquele, né, valor monetário daquele NFT previsto para o mundo real, para cobrir despesas tal da empresa. Pode ser um sistema de prevenção minha, tá? Mas para garantir isto, como é que o blockchain vai saber que houve um incêndio? Alguém diz assim, houve um incêndio na loja tal. Como é que o blockchain pode saber? O blockchain, ele pode ter até técnicas de dizer assim, olha, ele entra, a arquitetura tal, vai lá no Google né, e valida se tem uma notícia sobre incêndio em tal loja. Mas precisa ter alguém de terceira parte que seja confiável. Então, por exemplo, se na cadeia de bloco está lá previsto que ele vai no Google News e confere, mas e se no Google News não noticiou? Não foi uma notícia importante, não noticiou. Então, é necessário que haja um Oracle para garantir o desbloqueio, ou seja, e outro Oracle. Então, um diz assim, vou conferir, vou lá conferir. Vai ver se vai no mundo, né? Vai no mundo físico, manda um fiscal lá, verifica, pegou fogo mesmo, é verdadeiro. Isso já acontece hoje. Imagine você está comprando hoje, e acontece, olha, vou dar um exemplo típico de hoje. Você está comprando hoje um notebook novo, valor mais ou menos elevado. Você comprou com o seu cartão de crédito ou fez um cartão de crédito ou fez um Pix, não importa. O que acontece? A operadora, o banco, o e-commerce, vai fazer a operação na hora? Dependendo do valor, não vai. Por quê? Porque ele vai se valer de uma terceira parte que vai verificar se foi você mesmo que fez aquela transação. Então, o banco vai pedir para que uma terceira parte confirme, ou com o aplicativo dele, confirme aqui se foi você mesmo que fez a operação. Mas ele não vai fazer no mesmo device onde a operação foi feita, porque você pode estar sob resgate, sobre coação de um, né, miliante que te fez fazer aquela operação. Então, existem mecanismos de Oracle aqui no metaverso, de Serasa no mundo real, ou de companhias de validação de transações de e-commerce que estão aí no mundo fazendo isto. Aqui nada mais é do que isso. Porém, poderá haver um problema de necessidade de arbitragem, de falar, não, um sócio diz não, não pegou fogo, outro sócio diz não, pegou fogo. Então, para isso se exige um Oracle, um segundo Oracle de arbitragem. Quando eu tenho duas partes, eu já tenho um equilíbrio de forças. Para que isso funcione, eu preciso de uma terceira parte que seja aval da realização do processo. Uma terceira parte, um terceiro Oracle que faça isso. Então, isso aqui é mais ou menos parecido com certificado digital, onde eu tenho agentes de venda de certificado digital, o indivíduo faz, mas aí tem um validador de primeiro nível, de segundo nível, terceiro nível, para verificar se o certificado digital é válido. Nada diferente disso. Isto aqui é possível fazer no metaverso,
a partir dos oracles, ok? Thelma, não sei se ficou claro, e já existem, hein? Eles já existem. Eu entendo que as técnicas vão evoluindo. Na época do cheque, a gente já trabalhava com algo parecido, né? Pois é, pois é. A gente tinha as câmaras de compensação, todas aquelas estruturas para validação, né, de assinatura, tudo, A tudo. própria certificação da folha, né? Já tinha. E o CMC7, o código de barra que tinha ali, que dava tudo para fazer, né? Código para validar se estava correto. Agora, o Oracle, ele está acima do blockchain, é regra de negócio, independente de onde vai ser processado isso. Sem dúvida, o Oracle é uma entidade, um website, vamos chamar assim, uma plataforma que se presta a esse tipo de serviço. Né? Na verdade, ele é um negociador de NFTs, tá? Ele é um agente de negociação, tá? Com os contratos inteligentes, ou seja, qualquer disputa financeira, comercial, negocial dentro, ele pode interagir como terceira parte. Tá certo? Assim como uma câmara de arbitragem aqui né, no mundo real funciona assim. Tribunal e etc., você sempre tem alguém, um juiz validando, pedindo provas e exigindo. A FIFA para o futebol. E tem N exemplos aí que. Né? Mas aqui, Thelma, vamos entender ainda que quando a gente pensa, então, na evolução das identidades digitais dos avatares, a gente tem dois caminhos aqui. Né? A primeira fase é a fase de introdução, que nós estamos entrando nela. Né? Os dados que praticamente você cadastra lá, você põe, né? Não tem jeito. Se eu estou entrando, eu não tenho base e ainda não tenho reputação, ainda não tenho tudo aquele instrumento de blockchain, tudo para poder fazer. Esta primeira fase que está todo mundo entrando, né? Ela vai fazer, mas veja, sempre vai existir primeira fase. Né? Imagine que o teu filho nasça daqui 5 anos. Ele vai entrar no metaverso? Vai. Aí o que acontece, Thelma? Ele é uma criança. Daqui 5 anos já tem reputação de muita gente, milhares de pessoas estão lá, mas ele é uma criança que está entrando agora. Então, qual é a questão? Não sei se você entendeu. Sempre vamos ter primeira fase. Todos os nascidos que vão lá vão entrando e vamos ter primeira fase, até que se crie reputação com a autoprova. Ó, eu provo que eu tenho isso, porque eu já tenho isso, já comprei aquilo, já fiz aquilo, estou há tanto tempo, fiz isso, fiz aquilo, já tenho reputação nesse site, nesse mundo, nesse outro mundo, nesse outro. Ou seja, isto aqui vai criando uma estrutura. Concorda? Concordo, concordo. E faz muito sentido, porque se a gente quer realmente fazer essas transações no mundo real, é importante esse lastro. Caso contrário, vai virar só entretenimento, jogo e brincadeira. E a gente não está falando de brincadeira, a gente está falando da grande parte da economia está rodando nesses mundos virtuais, ou ser o omnichannel, né? Um outro tipo de canal de coisas que a gente já realiza no mundo físico. Uma coisa que a gente tem visto aí é que está começando a acontecer em alguns websites metaversais, para você se cadastrar, ele pede o seu número de passaporte internacional, tá? Porque o passaporte internacional, toda vez que qualquer autoridade de cada país emite um passaporte, existe uma centralização global de emissão de passaporte agora. Então, todos os passaportes emitidos no Brasil, os Estados Unidos sabe, todos os passaportes americanos, o Brasil sabe, todos os passaportes europeus, todos os países, está tudo centralizado, então foi emitido passaporte. Então, isso acabou com aquela chance, quer dizer, acabou, entre aspas, de você ter um cidadão pode ter vários passaportes, mas
dele falsificar passaporte, de criar um passaporte novo, né, vai ser complicado daqui para frente, entendeu? Não, Bom, e eu acho super interessante isso, porque hoje, trazendo para a nossa realidade hoje, muita coisa está baseada no e-mail. Se você tem 2 e-mails, você tem 3, você cria quantos perfis você quiser nas redes sociais. Porque como não roda transações financeiras, você não é obrigado a fornecer o seu documento. Não existe uma validação, essas autenticações, esses rastros. E agora a gente já entra numa referência digital de um nível pensando em pessoas reais. só que tem outros problemas, né, Thelma? Por exemplo, quantos cidadãos brasileiros possuem passaporte? Entendeu? Só é uma população ainda muito pequena que possui passaporte, né? Então, é complicado, é complicado. E não é barato tirar um passaporte, né? Mas não é questão nem de caro ou de o barato. A pessoa, muitas vezes, não é questão do preço, ela não tem porque ela não precisa, ela não, nem Nunca pretende sair viajou. da sua cidade natal, ela não pretende nem conhecer outro estado. Tem gente assim, tem gente que não saiu, nasceu e não saiu do seu bairro. Infelizmente, nós temos isso no mundo, né? Não é só no Brasil, mas no mundo, né? Então, vai ser. Não é infelizmente, né? É o perfil da pessoa. Como a gente vai ter perfis de avatares que também vão Eu só digo colocar infelizmente porque é o uma único questão de mundo. poder econômico e outros fatores, né? Então é complicado. Mas vamos em É. frente, que a gente está terminando já, mas é longo isso aqui, porque a gente tem muita coisa para pensar, né? É lógico, não é porque eu tenho blockchain que eu não tenho preocupações, não tenho risco, não tenho nada. Veja, as estruturas de blockchain, elas estão servindo cada vez para mais coisas. Então, elas começaram com estruturas, né, para criptomoedas, né, normalmente transações digitais, smart contracts, carteiras digitais, estruturas de descentralização, transações, chaves, tokens, e um monte de coisa aí. Mas ela está crescendo, é uma tecnologia que ainda não está 100% consolidada. Ela está no estágio rápido, né? A gente sabe que isso já tem governo, o Brasil já tem a nossa blockchain brasileira, né? Nós já temos isso, a gente tem coisas, e vamos falar de blockchain muito ainda nesse curso, mas a questão aqui é entender neste momento que aqui a informação é Bitcoin, blockchain cresce aproximadamente, só para a moeda Bitcoin, 1 mega a cada 10 minutos é o crescimento da base de dados. 1 mega a cada 10 minutos. Então, né, é um negócio muito, muito complicado. Mesmo considerando que o que aconteceu? Quando começou o blockchain, começou a crescer o número de nós, né, o número de validadores ou de mineradores de blockchain para validar a blockchain. Começou a crescer porque começava a dar dinheiro para esse povo. Aí, quando entrou as empresas para fazer mineração, com grandes parques computacionais, os pequenos mineradores foram saindo, já não era mais vantagem, já não ganhava mais quase nada. Então, nós caímos, nós tivemos um declínio, né, de 10 mil no início do pico, tá, em 2013, e cerca de, praticamente hoje, estamos próximo de 5.500 mineradores. Tá? Mesmo assim, sobe 1 mega a cada 10 minutos. Ethereum, blockchain, cresce 2 GB mensalmente, é uma taxa cada vez maior. Isso está crescendo. Olha, o volume dessas bases de dados, manter data centers para controlar isto é um grande desafio. Tá? E principalmente enquanto houver esse sistema de mineração baseado em algoritmo de consenso, que exige um alto poder computacional. Então, não é só capacidade de armazenamento, mas é capacidade de processamento de dados para fazer a mineração. Consumo de energia, todo o processo envolvido aqui, que a gente já falou um pouco. Ok? Mas Então, está evoluindo, João, as opções sim,
minimizar, porque já é conhecida essa questão da energia que está consumindo muito, estão vindo novos equipamentos, novas modalidades, e as pessoas, é como você falou já, né? Tem que fazer a conta e acompanhar quem tem interesse em começar a minerar, vai ter que estudar um pouquinho mais a fundo, mas eu acho que está evoluído, mas a gente ainda sente talvez o risco quando a gente fala de criptomoedas, é uma instabilidade, o mercado financeiro já é instável, já é volátil, mas quando a gente fala de cripto, que é mais novo ainda, tudo bem, o Bitcoin, ele tem um nome mais forte, foi o primeiro, ainda é fortalecido, mas a gente sabe que também ele vai ter a sua limitação, né? Chega uma hora que não vai conseguir mais emitir, né? Os Não, mas bitcoins. ele vai ter a segunda virada, tá? Não, a hora que acabar o range, já tem planos para um segundo range, então não acredito muito nisso, Thelma. Depois nós vamos conversar sobre isso, tá? Tá, Olha, tá. E eu tenho acompanhado sobre esses equipamentos, porque a gente que é uma realidade assim para informar as pessoas que estão assistindo. Nós que eu falo, nós brasileiros, eu que trabalho implantando projetos, temos a opção de minimizar não, de ajudar como um recurso no investimento de redes móveis, usar gateways que mineram também cripto, para você ter uma receita adicional e sim, tem algumas alternativas, Thelma, mas amortizar o investimento, né? tem alternativas, mas o que precisa mudar é o algoritmo de consenso, é a forma de fazer. Tá? Então, é complicado. Quando a gente for falar de blockchain, você vai entender o número de cálculos necessários a serem feitos para validar uma transação. Aí você vai entender o quanto é complexo e por que demora, porque consome poder computacional. Vamos chegar lá, tá? Tá. Bom, então, aqui falando de mineração, né? Aqui o desenho aqui é o minerador pegando os bits e os bytes aqui no metaverso e ganhando seu dinheirinho aqui, é só seu saco de dinheiro aqui, né? Então, o que a gente quer dizer é que quando a gente estão chegando na conclusão sobre as estratégias de ID e avatar, né? Para definir um ID, hoje já temos tecnologia, tem processo e etc. Acontece que tudo isso ainda precisa ser colocado em prática e ele precisaria ter um padrão mais uniforme. Então, existe já, então, só para que todo mundo saiba, existe já um consórcio de empresas, das Big Techs e outras, que estão trabalhando para produzir um padrão aceitável para todos eles. Quando isso acontecer, então, as regras de tudo isso que nós falamos hoje vão estar definidas, não serão por nós, não serão regras definidas por nós. Nós vamos entrar no metaverso A, vai ter lá um conjunto de dados que vamos fornecer, nós vamos fornecer para poder entrar, vamos entrar no B, vamos fornecer, até que a nossa identidade, depois de um tempo, vira um padrão, você recebe um certificado e, a partir daí, você é um cidadão metaversal, né, para qualquer mundo que você queira entrar. Essa é a tendência de acontecer. Nós estamos falando do Banco Mundial estudando isso, nós temos gente, o pessoal da ONU está estudando isso, um consórcio de empresas onde participa IBM, Microsoft, Meta, todos, né? A Amazon, todo mundo envolvido nesse negócio para produzir um padrão de identidade que dê todas essas características que a gente falou aqui hoje, né? Então, aqui nós temos um problema. A gente acha que blockchain é seguro? Tudo bem, é seguro. Mas ele é seguro enquanto a questão da criptomoeda, da mineração, né, não exceder 5 vezes o custo da mineração. Ou seja, a moeda, à medida em que eu tenho uma moeda ou um padrão
ganha, né? Pode exigir, né? 5 vezes o custo da mineração, os meus riscos de tentativa hacker e etc. cresce exponencialmente. Então, o risco vai continuar existindo. No entanto, a gente também tem outros exemplos no mundo, né? Praticamente para encerrar aqui, nós temos outros exemplos no mundo, como é o caso aqui da Austrália, né? do padrão TDIF, né? Trust Digital Identify Framework, que nos traz um modelo já em uso, em prática, que identifica cidadão e que pode identificar o avatar. Aliás, o cidadão já é um avatar dentro do processo do TDIF, tá? E aqui eu estou trazendo documentação toda para que vocês possam dar uma pesquisada e ver como é que isso está acontecendo na prática na Austrália. Isso aqui, o cidadão tem o seu celular, ele entra, se cadastra, vai ganhar seu avatar, vai ter a sua identificação, vai poder fazer. Obviamente, o avatar é a cara dele, né? Não é a cara de outro, é a cara dele, baseado em sua foto, etc. Ele tem lá toda a estrutura documental baseada em certificação digital, biometria, multifator de autenticação, OpenID Connect, como o que a gente está propondo, outras tecnologias de linguagem, de definição de padrões de federação, de identificação. Então, essas tecnologias todas se consolidando vão trazer cada vez mais facilidade do mundo real para o metaverso. Então, é importante que vocês tenham essas informações, entendam as tendências e acompanhem a evolução disso, que vai ser muito importante para quem for planejar, definir, construir um mundo virtual daqui para frente. Então, entendendo aqui, olha, nós estamos fornecendo para vocês um documento chamado Metaverse, Documento Técnico de Identidade Digital. Está traduzido em português, é um documento onde tudo isso que eu falei está lá de uma forma, não sei se mais didática ou menos didática, mas está lá de uma forma compreensível, porque é tradução, com aspectos técnicos mais profundos que nesse intervalo de tempo seria impossível falar, tá certo? Escrever é mais fácil, porque o escrito não explica, o escrito diz isso e aquilo, então, se você quiser saber, você vai ter que estudar, e é isso que nós estamos falando aqui. Se vocês não derem importância na leitura, não estudarem, não forem atrás de pesquisa, vocês não vão chegar lá, tá? Isso aqui a gente está dando destaque e atenção e pedindo que deem atenção a essa história do avatar, porque o avatar é o segredo do metaverso. Sem avatar, não existe metaverso. Thelma, dúvidas? Praticamente estou encerrando aqui. Maravilha! Então, nós podemos se preparar para o próximo módulo, realidade virtual aumentada. Vamos para outro módulo na próxima aula. Vamos falar de um assunto mais, vamos dizer assim, intrigante e, ao mesmo tempo, com muita fundamentação e muita evolução ainda pela frente, tá? Falar de realidade virtual, realidade aumentada, realidade estendida é fantástico, tá? Realidade mista, todo esse conjunto tem os seus conceitos, as suas tecnologias, a evolução e muita, muita informação sobre isso. Por quê? Porque agora, a partir do módulo 6, a gente vai entender como é que o nosso avatar, né, vai estar vivendo no mundo metaverso. Aí, como é que as tecnologias dão suporte para que ele se sinta né, na presença ou se sinta pertencente ao mundo virtual. Ele pertence, o pertencimento é uma característica extremamente importante. É para lá que nós vamos, Thelma. Maravilha. Ô, João, e esse assunto, né, de privacidade, ainda tem muita coisa que vai acontecer, a ser explorada. Eu queria encerrar fazendo uma pergunta. Nós temos hoje a inteligência artificial personalizada, né, com aparências humanas, já nesse formato de avatar. A Magalu é um exemplo disso, a Lu do Magalu, que ela tem tudo, ela tem rede social, ela posta lá a ginástica que ela faz todo dia, ela participa de eventos, né, ela é entrevistada, ela entrevista pessoas.
Nesse caso, a gente segue essas mesmas políticas de identidade, mas com foco de empresa, com o CNPJ atrás. Olha só, o Avatar, veja, nós temos a história do Avatar no Brasil, ela é complicada. Ela começou muito lá atrás com as Casas Bahia, né? Que era o menininho, não sei se você lembra, que era o Avatarzinho. Depois vieram outros avatares e A Gina do palito de dente. pois é, nós temos vários aí, mas acontece que este nível da Lu, né? Da Magalu, é um nível hoje factível de ser feito a partir de algumas ferramentas, né? Eu crio o padrão do avatar e tem uma pessoa real por trás, uma pessoa física real, que não é ela, alguém se passando por ela. Então, não é um ID legítimo, é uma pessoa que a gente não sabe o nome, ou poderão ser várias pessoas, porque se ela opera 24 horas, a voz é a mesma, a imagem é a mesma, mas a inteligência que muda para responder um questionário, etc., pode ser humana, pode ser uma central de telemarketing, tá? Necessariamente não precisa ser uma única pessoa e nem uma, né, inteligência artificial, entendeu? Não precisa ser. Então, a Entende? gente não sabe se é ou não, tá? Eu diria que não é uma inteligência artificial. Talvez eu acredito mais na combinação. Na Também combinação concordo. Também com a concordo. Pode inteligência ter algumas artificial. coisas em alguns momentos, mas não é tudo, não. É muito perfeito para fazer. E nós temos já casos em outros países, como a Sofia, que ela é registrada como cidadã. Eu tive a oportunidade, quando ela veio para o Brasil, estar com ela, e é realmente impressionante. Ou seja, o mundo está de ponta cabeça, a gente está fazendo que o que é só inteligência artificial vire humano, e a gente que é humano digital para virar avatar. Então, bora lá. Você aluno, o professor João Pérez, que estamos participando como profissionais, se formando, eu entendo que somos responsáveis e influenciadores para ditar essas regras. A gente está falando de construção dos primeiros projetos, ou mesmo que você não for ter projetos de você, a gente ser os primeiros usuários, considerando o mundo aí de 7, 8 bilhões de pessoas. Então, não tá, os programas, os conceitos não tá fechado. É a nossa experiência, é a nossa voz, o nosso poder de criatividade do que entregar e agregar para que tudo isso aconteça e aconteça com fundamentos, com funções, com algo que traga benefícios para a sociedade, para a gente como cidadão, para as nossas corporações, para que a gente possa evoluir como espécie. Perfeito, Thelma. Até a próxima aula. Obrigada, professor. Obrigado a você, Thelma. Um abraço para todos.